e a cores. Ao vivo. O Iso que fala assim, né? Ao vivo. Ajeitando aqui. Se clicar aqui, você convida. Uhum. Vamos começando. Aí o pessoal aí entrando. Boa noite, pessoal. Vamos chegando para cá. Vamos acenando para a galera. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Vamos começando aí mais uma live, né? E hoje eu estou acompanhado e muito bem acompanhado, né? Já acompanhado há bastante tempo, né, Letícia? Já faz. Graças a Deus. Vai fazer 17 anos esse ano. É isso aí. Galera, vocês estão nos ouvindo bem? Se tiver ouvindo bem, se estiver vendo bem, fala para nós. Talvez nós vamos ficar assim olhando para um lado que não parece para vocês, mas é porque a gente teve que virar o celular aqui, né? Acredito que o de vocês deu certo aí, e aí vai falando para nós como é que tá a conexão, como é que tá o volume, como é que tá o visual aí, tá? E a gente vai conversando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós vamos hoje, eu e a Letícia, minha esposa, ela vai se apresentar melhor. Eu e a Letícia hoje vamos falar sobre família, né? O título aí, hoje eu não vou nem chamar de tema, nós demos um título, né, Letícia? Exato. O título da nossa live hoje é A Família Está de Pé, tá? Mas antes da gente entrar neste tema, A Família Está de Pé, primeiro me apresentar. Bom, eu sou Rodrigo, enquanto profissional, eu sou psicólogo, sou coach, né? Eu trabalho aí em várias frentes, saúde pública, consultório particular, projetos, enfim, uma série de coisas. Desenvolvimento pessoal é algo que eu tenho trabalhado muito. Seja bem-vindo, grande Lázaro. Estou usando o tripé que você me deu, viu? E aí, então, eu estou em várias frentes, tá? Hoje, eu tenho trazido aqui no Facebook, no Instagram, uma série de temas voltado para o desenvolvimento pessoal, voltado para as emoções, para a psique humana, né? Vocês têm acompanhado, sabem disso. Hoje, para deixar bem claro, hoje não é o psicólogo que está falando, hoje não é o Rodrigo Coach, hoje não é o Rodrigo da política, não. Quem está falando hoje? Vou falar quem está falando hoje aqui. Eu e você, eu, Letícia, você, nós temos vários papéis sociais, né? Então, você é mãe, você é esposa, você é vereador, você é prefeito, sei lá. Enfim, você é enfermeira, você é dona de casa, são vários os papéis. Um indivíduo saudável, o que ele faz? Por exemplo, o Rodrigo, eu sou psicólogo. Quando eu sou psicólogo, lá no meu trabalho eu sou psicólogo, tá? Quando eu saio do meu trabalho e venho para casa, não sou psicólogo, eu sou esposo, eu sou pai, eu estou no papel de esposo, no papel de pai. Quando eu vou lá na Renovação Carismática Católica, lá na igreja, eu não sou psicólogo, eu não sou pai, eu não sou coach, eu não sou político, ali eu sou um missionário. É claro que tudo isso está comigo, está aqui dentro de mim. Mas o indivíduo saudável é aquele que consegue flexibilizar, exercer o papel dele onde ele é chamado. Nesse momento, eu sou Rodrigo, casado com a Letícia, pai de 3 filhos, né? E como eu digo assim, eu sou apaixonado por Coronel, eu moro em Coronel é minha casa, é onde eu gosto de andar de chinelo de dedo, gritando os outros na rua, falando oi. Quem me conhece, Coronel, sabe que eu sou assim. Você que não é de Coronel... então agora você está conhecendo o Rodrigo de Coronel Pacheco, né? Então eu estou no papel de pai, estou no papel de esposo, estou no papel de um cidadão comum, tá? Então hoje vamos trazer esse tema, né, Letícia? O que você quer falar aí? Então, deixa eu me apresentar, nem todo mundo me conhece, né, que te segue. Meu nome é Letícia, sou esposa do Rodrigo, né, mãe de 3 crianças maravilhosas, como a gente costuma dizer, por enquanto, né? Deus conhece os planos dele para nós e a gente pretende ter mais filhos. E enquanto profissional eu sou professora, né? Trabalho na cidade de Goianá, sou professora de História, com muita alegria. E nessa noite a gente quer partilhar um pouco da nossa vivência enquanto família, da nossa vivência enquanto pais, né? Que é parte também de uma vivência cristã que nós temos.
E é uma alegria, né, ter vocês aqui para a gente partilhar um pouco disso, né? Aí você pode pensar, mas o que eles têm a me ensinar? Eu sou casada há mais tempo? Não é ensinar, é partilhar. Primeiro porque além da gente ser casado, né, a gente faz 10 anos em outubro, a gente também busca estudar, né, o matrimônio, estudar educação de filhos, porque a gente pensa o seguinte: para ser médico você fica estudando 6, 8 anos, para ser engenheiro você estuda 5, 6 anos, né? Para ser professor de história eu estudei 4 anos, 4 anos e meio, o Rodrigo estudou 5 anos. E para casar, né? Para viver com uma pessoa que você decide viver o resto da sua vida, para educar um ser humano, a gente não vai estudar, a gente não vai procurar informação, a gente não vai tentar entender, né, melhor o que é isso. Então a gente vai partilhar um pouco disso, né, no intuito de poder ajudar, né, um pouquinho, partilhar um pouquinho vocês que estão aí assistindo com a gente. É isso aí. Então, assim, nesse primeiro momento a gente está se apresentando, só como eu gosto de fazer para você sempre no início do nosso bate-papo aqui, de passar a estrutura do nosso trabalho hoje, né? Nós estamos nos apresentando ainda em termos introdutórios, a gente ainda vai colocar algumas coisas, tá? Nós vamos explicar qual que é a base da nossa família. A partir daí, essa base da família a gente vai explicar bem para você, clarear bem para você entender o que é uma família com base, tá? Pelo menos a nossa família com base. Vamos falar da visão do sacramento do matrimônio, que é que a maioria das pessoas chamam de casamento, né? Mas dentro da nossa visão é sacramento do matrimônio. E assim a gente vai. Então nós temos uma palavra hoje, como eu disse, para você que está nos ouvindo, nos vendo, mas para quem quiser participar, que nós vamos estar falando de relacionamento. Então quem é solteiro, quem divorciou, é para você também. Quem é casado, quem está bem no casamento, é para você também. E aí, vai fazendo seus comentários, vai fazendo aí as suas perguntas, tá? Vamos trocando, vamos batendo um papo aqui que vai ser muito gostoso, tá certo? A gente vai respondendo e comentando o que a gente conseguir. O que não conseguir, a gente vai respondendo depois que acabar a live, ou se você quiser fazer um contato pessoal com a gente, nós estamos à disposição também, beleza? Compartilha aí, chama a galera, que ainda dá tempo da gente, que a gente só está começando. Então vamos lá. A primeira coisa, eu e a Letícia, nós somos de uma base religiosa católica, tá? Eu sou evangélico, então não vou assistir vocês. Calma, cara, fica aí, relaxa um pouquinho. Vamos bater um papo. Nós não vamos pregar religião, nós vamos falar de nossa visão de vida. A nossa família foi, está sendo e será sempre construída e edificada em cima dessa plataforma, vamos dizer assim, desse fundamento que é os ensinamentos da Igreja Católica. Hoje já há 16 anos, nós fazemos parte de um movimento dentro da Igreja Católica chamado Renovação Carismática Católica, que foi aonde eu fiz a minha experiência de verdade com Cristo, né? Foi aonde eu tinha lá meus 17 para 18 anos, eu tinha feito primeira comunhão, não tinha crismado nem nada. Um dia em casa, bateu um negócio no peito, eu comecei a me lembrar, o filho pródigo, né? Comecei a me lembrar de quando eu fazia catequese e nos domingos eu ia para a missa e eu lembrava daquela alegria toda. E aqui em Coronel Pacheco, quem tocava nas missas ao domingo, nas nossas missas, era o Grupo Gálatas, era sempre muito animado. Lembro do Padre Luiz Eduardo, que abraçava a gente, nos acolhia. Eu comecei a voltar para a igreja, nas missas, nas sextas-feiras. Ali eu conheci a Letícia, gostei dela, me apaixonei, fui para o grupo de oração. Chegamos lá, cheguei no grupo de oração, teve jeito. Dali foi pro casamento, né? Resumidamente é isso. 7 anos no namoro ainda, né? Nós vamos falar disso. Então, ali dentro do grupo de oração foi quando eu conscientemente me decidi a caminhar na igreja de fato. Dentro da renovação carismática, recebendo ali o que a gente chama de batismo no Espírito Santo, isso é um outro assunto, né? Foi aonde eu, de fato, comecei a caminhar e ganhei uma visão de vida que mudou a minha história. Se eu sou o que sou hoje, eu devo a essa transformação que Deus fez na minha vida e pela esposa que eu tenho. Então, pela esposa que eu tenho, eu sou o que eu sou e tenho o que eu tenho. Tá? Nós estamos juntos, como a Letícia falou, há 16 anos. Então, olha que legal. O que marcou o nosso início de relacionamento, de namoro, foi a minha entrada no grupo de oração. Tá? Então, desde lá, a gente está junto praticamente. A gente teve um tempo aí, uns 2 meses separados, vamos dizer assim, na época de namoro, né?
os dois muito imaturos. Depois a gente retornou para ficar junto para sempre, e é para sempre mesmo, se Deus quiser. Então, a partir daí, deste grupo de oração, a Letícia tinha uma base religiosa bem forte, é que eu ganhei uma consciência daquilo, eu enquanto católico, enquanto cristão, eu deveria viver. E aí nós começamos a ter um namoro. Você quer falar um pouco? O que eu falo? Nós começamos a namorar. E aí como que a gente começou a namorar? Entenda a base, tá? Tô dizendo que você tem que começar assim. Ou que você pense assim, eu comecei de outro jeito, então tá errado? Não estamos falando que você tá errado. Nós estamos falando que a partir de agora pode ser muito melhor. Mas você vai ficar falando de igreja? Não. Mas se nós somos o que somos, enquanto cônjuges, né, casados, marido, mulher, esposa, esposa, pais, profissionais, passa por esta base religiosa forte que a gente tem. Tá certo? Então vamos lá. Deixa eu me organizar aqui. Então a gente namorou 7 anos. Nós namoramos 7 anos. A gente não casou da noite pro dia. A gente namorou 7 anos. Se dependesse do nosso desejo, da nossa vontade, a gente casaria com 2 anos e meio. Né? Casaria com 2 anos e meio. Mas não tinha dinheiro. Não tinha maturidade. Nós tivemos que casar com 7 anos. Né? E casamos com 7 anos de namoro. Ficamos noivos aí de 6 para 7 anos. E nos casamos. Né? Nos casamos. E aí, para você que quer casar, que quer encontrar alguém, eu vou te dizer. Para que serve o namoro? Essa foi a nossa base. A base do nosso matrimônio foi o nosso namoro. A gente edificou a nossa casa ali. Por quê? A gente entendeu que o namoro ele é uma preparação para o casamento. Né? Na nossa cabeça, o namoro não era, e não é ainda, e nunca vai ser, pela nossa visão, um momento só de curtição, um momento de eu conhecer o outro no seu corpo. Não. O namoro para nós era construção, era uma preparação para o nosso casamento. Rodrigo, mas você já sabia que ia se casar? Não. Foi um momento da gente se conhecer assim. Conhecer como? Conversando muito. A gente conversava demais. A gente tinha uma proposta, que a renovação prega muito isso, que era a proposta de viver a castidade. Agora você ficou doido de vez. Cara, não. Eu vou te explicar por quê. Se você tem coragem, fica aí que eu vou te explicar por quê. A gente entendeu que para o nosso casamento ter uma solidez, ser substancial, a gente precisaria viver ali o que a gente chama de castidade, com o namoro santo. O que é isso, Rodrigo, namoro santo? O que é castidade? É aquele negócio lá que eu via nas novelas de época, que colocava uma calcinha de ferro, um negócio de ferro no homem, um cadeado. Não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver. Castidade nada mais é, em palavras simples, é eu ter respeito com o meu corpo, ter respeito com o corpo do outro, é eu ter autodomínio, né, e eu conseguir me controlar, eu ter consciência de quem eu sou, não é negar os desejos, mas é ter um autodomínio. Um homem forte, uma mulher forte é aquela que tem domínio sobre si. Se a gente não consegue ter domínio sobre os instintos, sobre os impulsos da gente, a gente está vivendo como um animal irracional, entende? Aliás, talvez você conheça, tem um estudo antigo que fala dos marshmallows, né? Mais ou menos assim, que coloca ali os marshmallows na frente de crianças e deixa as crianças sozinhas e avisa para elas, quem não comer vai ganhar 2 ao invés de 1. E aí a pesquisa foi sendo feita, a observação foi sendo feita, aqueles que conseguiram se controlar e esperar para ganhar 2 marshmallows, foi feita uma pesquisa longitudinal com eles, que era de autocontrole, ou seja, a moral da história, quem consegue se controlar tem mais chance de ser feliz, tem mais sucesso, tem mais conquista. Então a castidade, o mundo da sexualidade, da afetividade, quem consegue se controlar mais é aquele que tem mais chance de ter um casamento feliz. Rodrigo, mas eu não consigo. Você pode conseguir. Mas mais informação depois, faz contato com a gente que a gente conversa em particular, tá? Caminhando aí, você quer fazer alguma colocação? E uma coisa interessante é que o namoro ele é um tempo de se ajustar. Qual é o pensamento de vida, né, que o outro tem? Qual é a visão de vida? Porque às vezes a pessoa quer casar, mas o outro não quer casar. Às vezes um quer ser pai, o outro quer ser mãe, o outro não quer, né? Às vezes um acredita em algumas coisas na vida, o outro não acredita. E principalmente para quem é cristão, qual é o pensamento de matrimônio? É aquele que a Bíblia diz, né? Sereis uma só carne.
Então, se essa carne que vai ser, tá cada um querendo andar por um lado, não vai funcionar. Então, o namoro é um tempo propício para isso, né? Para que você entenda a visão de mundo do outro e veja se ela funciona para você. Porque às vezes não vai funcionar. E aí a gente vê tanto casamento que não tá indo para frente, por quê? Porque tentou fazer dar certo duas cabeças que não funcionavam, que viviam brigando desde o namoro, né? Porque queriam coisas diferentes. E como o Rodrigo falou aqui já em outras lives, em outros momentos, a gente não muda o outro. A gente pode mudar a si mesmo. Ao outro a gente não vai conseguir mudar, né? Cada um é que tem que buscar fazer essa diferença na sua própria vida, né? Para fazer a coisa dar certo. Então a gente desde sempre buscou alinhar o pensamento, entender o que a gente queria. Nós já casamos sabendo que nós queríamos ter muitos filhos. Nós já casamos sabendo que é para sempre, né? Não interessa se amanhã o Rodrigo, né, faz alguma coisa que não me agrada. Eu me comprometi com ele, que eu vou ficar com ele para sempre. Ele sendo legal, um dia ele não vai estar legal, né? Ele estando feliz ou estando triste. Tem dia que ele está mal-humorado. E eu me comprometi, né? O casamento é um compromisso para a vida inteira. Hoje muita gente sofre no casamento porque vive pisando em ovos, como a gente diz, né? Vive com medo de errar, porque se eu errar, fulano vai embora, vai brigar comigo. Gente, né? Deve ser horrível viver assim, porque você não pode errar nunca. Então é preciso você sentar com o seu cônjuge, né? Com a sua esposa, ou se você é namorado, conversar, olha, vai ter dia que eu não vou estar legal, vai ter dia que eu vou estar de mau humor, né? Mulher, então, tem dia que tá na TPM. Dias, né? Não é dia, não, é dias, não é isso, gente? E se o marido, né, não entender isso, ele vai trocar ela pela primeira que passar, né, na frente dele. Por isso que é preciso ter maturidade e entender o que é casamento. Casamento é um compromisso para a vida inteira. A gente não é à toa que fala, né, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias, né? E conviver com uma pessoa não é fácil, conviver com outra pessoa não é fácil, né? Ele foi educado por uma pessoa diferente, com pensamentos diferentes, com hábitos diferentes, né? E traz hábitos que são estranhos a mim, e eu trouxe hábitos que eram estranhos para ele. E se a gente não aprender a relevar e a cultivar as diferenças, né? E a tentar compreender, nunca vai dar certo. E o diálogo, como alguém disse aqui, né, é exatamente muito importante. Por isso no namoro é importante aprender a dialogar. Eu conheço casais que um tem medo de falar com o outro. Tem medo de falar o que está pensando, o que está sentindo. Tem medo de falar o que está incomodando, né? Às vezes o marido faz uma coisa que incomoda a esposa, ela tem medo de falar. E se ele brigar? Gente, você dorme com a pessoa na mesma cama. Você fica pelado na frente dela e tem medo de conversar. E tem medo de falar dos seus sentimentos. Né? O casamento é uma entrega total, né? Sereis mesmo na sua carne, né? Pode falar. A Vaninha, para quem tava com vergonha, ela tá bem, né? A Vaninha comentou ali que se casou com 8 meses, acredito que é 8 meses de namoro, né? E tá casada há 26 anos, é isso aí. Cada casal, né, tem a sua particularidade. Tem algo que é comum a todos nós, mas cada casal tem a sua particularidade. A Vaninha casou com 8 meses, deu certo, né? 8 meses de namoro. E a gente casou com 7 anos, tem gente que casou com 11, tem gente que casou com 3, com 2, com 1. Isso varia muito. Mas o importante é a gente entender que o namoro, para quem está namorando ou quer namorar, o namoro é a base. Então eu vou namorar só quem eu for casar? Cara, não é isso. Na nossa visão, aí você tem a sua, a minha visão de fé, de religiosidade é essa. E aí o nosso deu certo por isso. Talvez, como a Letícia falou, mas vocês são perfeitos assim? Não. Nós somos completamente imperfeitos, mas nós fazemos um esforço de todos os dias de ser melhor do que a gente foi o dia anterior. Todos os dias existe um esforço para que eu seja um esposo melhor, para que eu seja um pai melhor. Todos os dias existe um esforço da Letícia para ela ser uma esposa melhor, para ela ser uma mulher, uma mãe melhor, né? Então é um caminho de todos os dias mesmo. E aí o interessante é que eu não comentei, mas as pessoas perguntam pra gente assim, estou para falar isso um tempão. Você tem um filho, Rodrigo? Eu já tenho 3, né? O quê? Você tá doido? Mas você tem cara de novo? Não, eu sou novo, tenho 34 anos, eu sou novo. Mas agora chega, né? Eu pergunto, mas por quê? Talvez a pergunta que você está fazendo aí, assustado, né? Mas vocês são doidos, né? Não acho. Por que nós somos doidos? Vai me dizendo, né? Não acho que somos doidos.
O que acontece hoje em relação a ter filho, você que tem filho, e aí eu vou dizer uma coisa para você, não sai daí não. Eu vou te dizer uma coisa, e você diga para as outras pessoas, por favor. Muitas mulheres e muitos homens, mas principalmente as mulheres, muitas mulheres que a gente encontra por aí, Letícia sabe disso, elas querem ter mais filhos, tá? Eu trabalho em ambientes completamente femininos e geralmente as mulheres querem ter mais filhos, mas aí elas não têm porque o marido não quer, porque está com medo, né? Excessivamente preocupado, ou ela não tem porque ela está com medo também. Ela acha que não vai dar conta de educar, que ela não vai dar conta de tratar. Mas eu sei de ambientes, lugares que nós já fomos, em que as pessoas viam assim, os nossos 3 filhos, ambiente de igreja, por exemplo. Eu ia pregar, a Letícia ia com os 3 meninos. Chegava lá, nossa, vocês têm 3, ficava todo mundo encantado. Passava um tempo, o pessoal falava, dou uma notícia para vocês, tá? Nós vamos ter mais um lá em casa. Quantas pessoas no nosso dia a dia a gente encontra que admiram porque a gente tem 3 filhos? Gente, nós somos em janeiro do ano passado, 2019. Nós estivemos na Canção Nova, nós fomos num carro, num Paliozinho 2008, 2009. Nós fomos para Cachoeira Paulista, eu e a Letícia e as 3 crianças dentro do carro. Quase que não cabia, né? Nós fomos com as 3 crianças, ficamos lá 5 dias. 5 dias. 5 dias. E o povo ficou assim, que conhecia a gente, que a gente falou, nossa, vocês foram com as 3 crianças, vocês foram com as 3 crianças. Nossa, nós somos com as 3 crianças. Deu trabalho? Claro que deu trabalho. Criança dá trabalho. Então tem gente que fala assim, eu não quero ter filho porque filho dá trabalho. Parabéns. Parabéns. Você descobriu que filho dá trabalho. 1 dá trabalho, 2 dá trabalho, 3 dá trabalho, 4, 5 dá trabalho. E aí é o que a gente brinca aqui. 3 é mais fácil de cuidar do que 1. 3 é mais fácil de cuidar que 1. A gente até brinca assim, né? O primeiro, o bico cai no chão, a gente vai lá, pega, lava, põe na água fervendo, passa água sanitária, né? Brincadeira, é claro, né? Passa água sanitária, esfrega, seca aquele negócio para botar na boca. Com isso, quando joga o bico fora, para devolver para a criança. O segundo cai, você passa na roupa assim e bota na boca da criança. O terceiro cai, você já pega, já deixa ela pegar e bota na boca dela, ela mesmo bota na boca dela. Né? Mais ou menos isso. Brincadeira à parte, mas é isso mesmo. Uns vão cuidando do outro, eles brigam. A gente vai lá, intervém, às vezes a gente briga com eles, aí a gente tá errado, vai lá, pede desculpa. Então, cara, olha só. Tem gente que quer ter filhos, mas não tem porque tem medo. Porque falta gente que tem mais filhos orientar quem quer ter filho e está com medo. Entendeu? Aí as pessoas usam assim o discurso, Rodrigo, mas hoje não é nem dificuldade de tratar, de dar o alimento, arroz com feijão, a dificuldade é educar. Cara, deixa eu te falar um negócio. Educar é difícil? Dá trabalho? Muito trabalho. Educar dá trabalho que você não tem ideia. E qual que é o maior trabalho de educar filho? A Letícia sabe disso, né, Letícia? É educar a gente mesmo, é a gente se reeducar. Minha criança não dorme... A Lígia falando lá, que você tem muitos irmãos. Nós somos 4 lá em casa e eu quero seguir minha mãe. Por enquanto, talvez eu tenha mais, passe ela. Viu só, né? Depois, porque o pessoal fala assim, mas o homem cria e deixa pra lá. Não, a mulher aqui quer ter mais, né? Então veja bem, isso aqui é interessante, eu perdi meu raciocínio. Então deixa eu fazer um comentário em cima do que você estava falando. O que acontece? Esse medo de criar criança é porque... a gente não quer abrir mão, né, muitas vezes, do que a gente faz, do que a gente gosta. E realmente, para criar criança, você tem que abrir mão, né? Você não vai poder mais ficar indo para todo lugar que você ia, você não vai mais poder ficar assistindo o que você assistia. E não é só a mulher, o homem também. O Exato. Pai comprometido também. É compromisso dos dois, né? Mas, gente, não é uma coisa de outro mundo. Se cria criança neste mundo desde que ele existe, né? Olha aí, as avós, as tataravós, as bisavós de quem está assistindo, deve ter tido... 11 filhos, 10 filhos, né? Antigamente se criava um monte de filho, davam conta, não tinha todo o recurso que a gente tem hoje. Hoje a gente tem tanta coisa, então vale a pena ter filho, né? Você que tem vontade, tem medo, vale a pena. Você vai dar conta sim. É claro que você precisa entender que é educar, não é botar a criança no mundo e deixar ela fazer o que ela bem entender, né? Mas é possível sim criar e educar uma criança, né? E vale a pena.
é a melhor coisa que tem dentro de um matrimônio, né? E que une muito o casal e que traz uma maturidade, né? Eu acho que a maturidade verdadeira chega quando a gente tem filho, né? Que a gente tem que cuidar de uma outra pessoa. A gente tem que cuidar de um ser humaninho que depende da gente, né? Então isso é muito bom. E uma coisa interessante dentro disso que a Letícia está dizendo é o seguinte: enquanto eu me preocupo muito comigo mesmo, então, por exemplo, eu tenho uma profissão, a Letícia também, mas eu acho, não sei, que a minha profissão exige muito, psicólogo, né? Então eu não posso parar de estudar, nem se eu quiser. Se eu me revoltar amanhã e falar assim, agora eu não vou estudar mais, eu não posso fazer isso. Eu tenho que estudar muito. Não necessariamente eu tenho que me pós-graduar, ter título de mestre, de doutor, não. Mas eu tenho que estudar sempre. Eu não posso parar de estudar. A minha profissão, as minhas profissões, vamos dizer assim, exigem de mim muita coisa, né? Só que, mesmo assim, os 3 filhos que nós temos não me atrapalham, né? Até porque a Letícia dá conta disso muito bem. Quando ela precisa, eu também dou conta, né? Então, por exemplo, eu sou o tipo de pai que dou banho nas crianças desde os primeiros dias. Então, eu sou o pai que troca a fralda de xixi e de cocô. Claro que quando ela pode trocar, melhor, né, gente? Né? Vamos falar a verdade. Mas o que acontece? Eu preciso abrir mão de muitas coisas. E é isso que a Letícia falou. O grande problema é que a nossa sociedade, as pessoas, os indivíduos, você, eu, fulano, beltrano, não querem abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, filho passa mal. Quem é pai e mãe aí sabe. Filho passa mal. A gente não dorme direito, fica preocupado. E aqui em casa a gente brinca. Eu falo, quem acorda de madrugada, desde do João Daniel, o João mais velho já tem 6 anos, quem acorda de madrugada aqui sou eu. Né, Letícia? Eu que acordo. Vou lá, levo para mamar. Mama, no início eu esperava mamar, balançava depois, fazia rotar e levava para a cama, para o berço. Agora não, agora eu já levo, já deixo lá e já desmonto, porque eu acho que eu já estou cansado. Já estou cansado. Mas assim, ter filhos, aliás, não é só ter filhos. Você escolheu dividir a sua vida com alguém, você vai ter que abrir mão de você em muitos momentos. Não é negar você, não é anular você, não, é ser você renunciando a algumas coisas. Economia financeira, abre mão de comprar algo que seria luxo para você, para a esposa, né? Aliás, só para os homens agora que estão me vendo e ouvindo. Mulher gosta de ganhar flor, cara. Mas eu não tenho dinheiro para comprar flor. Cara, passa ali no quintal do vizinho, pede ele. Se tiver para fora, você pega um pedacinho. Assim, a flor vai, meu bem, não tem dinheiro, mas essa é a flor mais bela que eu encontrei para você. Uma flor bela para minha bela flor, sabe? Mulher gosta disso. Vou aproveitar a deixa do Rodrigo, né? E vou dar uma dica, assim, que eu acho muito legal. Ele falando da questão da flor, né? Mas tem gente que não é flor, né? Tem gente que vai ficar muito mais feliz se você sentar para conversar. E quantos casais não conversam, né? Tem outros que vão ficar mais felizes se você, sei lá, sair chamar para passear. Se você... Enfim, tem tanta coisa, né? Que dá para você fazer com o outro. Você tem que observar a pessoa que está contigo. Eu recomendo muito, né? Que eu acho muito legal, para quem gosta de ler, é as 5 linguagens do amor, né? Que vai falar a forma como o outro se sente amado, né? E é uma forma que você tem de tentar entender como que o outro se sente mais amado e fazer isso por ele. O Rodrigo, por exemplo, gosta do toque físico, então eu vou fazer um carinho, vou dar um beijo. Eu já gosto de tempo de qualidade, né? Então eu quero que ele senta comigo e me ouve, né? Mulher gosta dessas coisas, né? E isso é partilha no matrimônio, né? Eu preciso conversar. E uma coisa que eu acho importante a gente falar também, porque hoje a gente está numa sociedade onde cada um só pensa em si mesmo, né? E principalmente para quem é cristão, o matrimônio dentro da igreja ele é categorizado como um sacramento de serviço. Olha isso, repete. Sacramento de serviço. Isso. O que é sacramento de serviço? É a forma como você encontrou de servir a Deus. Então eu escolhi casar. Eu vou servir a Deus no meu matrimônio. Como? Servindo ao meu marido. Mas isso é ultrapassado. Não, gente, isso não é.
Hoje, infelizmente, muitos casamentos estão acabando porque se abandonou a moral, os costumes, os valores de família, né? Eu tô aqui para servir ao Rodrigo. Para servir como? Vou virar escrava dele? Não! Eu vou servir fazendo uma comida que agrada, cuidando da roupa dele, né? Conversando com ele, escutando o que ele está trazendo de problema, o que a gente tem que dialogar. É servir no sentido de buscar fazer o outro feliz, fazer o que eu posso para tornar a vida dele mais agradável. Porque tem gente que fica assim, meu casamento é ruim, mas meu marido não faz nada, meu marido não ajuda, meu marido só fica na rua. O que você está fazendo para ele querer ficar em casa? Para ele querer ficar perto de você? Talvez, né, a gente é chato pra caramba, só reclama, ele chega em casa, a gente não fala nem boa tarde, não dá um beijinho, já tá reclamando. Que seu filho fez isso? Né? Na hora o filho nem mais seu. É só do marido. Seu filho fez isso. É igualzinho você. É igual você. E você não chegou cedo em casa. E você só não pensa em mim. Gente, o cara não vai querer voltar pra casa mesmo, não. Ele vai querer ficar na rua com os amigos, conversando. Porque lá ninguém fica enchendo o saco. Então se torne agradável. Se torne uma pessoa melhor, né? Queira ser uma pessoa boa. Casamento não é competição. Briguei, também eu não vou pedir desculpa. Gente, não é competição, não é pra um ser melhor que o outro, não. Peraí, eu tava certa, mas vai ficar esse clima ruim aqui dentro? Ô, Rodrigo, desculpa, tá? Desculpa. Não vamos brigar mais, não, vamos conversar. Porque hoje em dia o pessoal vê casamento como uma competição, um querendo ser melhor. Acha que o outro é responsável por fazer você feliz. Casamento não é para o outro te fazer feliz, é para você fazer o outro feliz. Então a gente tem que parar com essa coisa de você não me faz feliz, você não me agrada. Não, faça você o outro feliz. Eu tô falando demais. Gente. E aí ninguém, é isso, gente, isso aqui é libertador. Ó, escuta isso, isso é libertador. Ninguém tem o poder de fazer o outro feliz. Agora o Rodrigo pirou de vez. Cara, deixa eu te falar um negócio. Eu não tenho o poder de fazer a Letícia feliz. Ela não precisa esperar isso de mim. Ela não tem o poder de me fazer feliz e eu não preciso esperar isso dela. Sabe o que vai acontecer? Se eu esperar que ela seja a minha fonte de felicidade, eu vou me frustrar. A minha expectativa vai ser frustrada e eu não me amou do jeito que eu queria. O contrário com ela, tá? Entende assim? O que acontece? É claro que eu contribuo muito para a felicidade dela. Ela contribui muito para a minha felicidade. Ela me completa e eu a completo. Né? Deus nos escolheu para que a gente contribuísse com a felicidade um do outro. Mas na nossa visão de vida, a felicidade ela vem de Deus. É a partir do momento que eu começo a entender isso, que isso faz toda a diferença na nossa vida. Tá? Então entender isso faz a diferença. Então quando eu entendo assim, puxa vida, né? A Letícia ela é maravilhosa, mas não é a minha fonte de felicidade. Eu começo a entender melhor aquilo que pode ser defeito, os mau humores dela, uma série de outras coisas. Só que nós vamos fazendo o quê? Eu gosto dessa palavra, sacramento do matrimônio. O matrimônio é um sacramento de serviço. Eu me casei agora com uma mentalidade muito mais amadurecida, mas eu me casei para servir a Letícia e servir os meus filhos. Rodrigo, mas aí seus filhos pisam em você. Veja bem, servir não é dar o que o outro quer, necessariamente. É dar o que ele precisa. Guarda isso. Servir não quer dizer que eu vou dar ao outro aquilo que ele quer sempre, mas o que ele precisa. Se o meu filho, minha filha, se os meus filhos precisam de um beijo, eu vou dar um beijo, o melhor beijo. Se eles precisam de um abraço, eu vou dar um abraço. Se eles precisam de alguma coisa material, eu vou dar algo material. Se eu tiver dinheiro, é claro, né? Se eles precisam de um arranco, eu vou dar um arranco nele. Não pode. Olha aqui, não pode. Já falei que não pode. Então, servir é dar ao outro o melhor que você tem e aquilo que ele precisa. E não necessariamente aquilo que ele quer. E isso não tira a sua autoridade. Pelo contrário, aumenta a sua autoridade. Dr. Augusto Cury, um cara que eu sou apaixonado, um homem intelectual, brilhante, um pensador espetacular dos nossos tempos, ele vai dizer: grande é aquele que se faz pequeno para que o outro cresça. Grande é aquele que se faz pequeno para que o outro cresça. Como a Letícia dizia, às vezes nossos relacionamentos, namoro, noivado, casamento, estão sendo destruídos porque nós queremos ser grandes. Nós queremos que o outro se faça pequeno para a gente ser grande. A gente quer crescer em cima do outro. Quando na verdade a gente deveria se fazer pequeno, se abaixar para que o outro cresça. E aí, quando eu faço isso, ela cresce e eu cresço junto com ela e os nossos filhos crescem também. Tá?
Então, ficando um pouco nessa esfera de filhos... Não, deixa eu só fazer um outro comentário ainda nessa de matrimônio, que é a questão da autorresponsabilidade que eu falei, né? E isso é importante para tudo, né? Para a vida inteira. Por quê? A gente criou-se uma mania da gente pôr a culpa no outro. A gente nunca é culpado de nada, né? A gente tá andando, bate a cabeça no poste, a culpa é de quem botou o poste lá. Nós precisamos, principalmente para dentro de casa, começar a assumir, né, essa autorresponsabilidade. Eu preciso fazer a diferença. Se eu quero que o meu casamento melhore, o que eu posso fazer? Legal. O que está na minha alçada? Não é cobrar do outro. Eu cobrar, vai me tornar uma pessoa mais chata, né? Então, o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor? Aqui na minha casa, igual a gente aqui, né? A gente tem meio que umas tarefas divididas, né? A gente tem. A gente tem. É minha função cuidar da casa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tornar a minha casa agradável. Eu vou deixar minha casa sempre arrumada. Vou buscar deixar, né, limpa, cheirosa. Porque isso vai trazer um conforto pro meu esposo. E isso já vai fazer naturalmente o quê? Que ele fique melhor, que ele fique mais tranquilo, que ele queira fazer alguma coisa. Né? Não estou falando que eu vou fazer pensando que ele vai fazer algo em troca. Né? A maior parte das coisas que a gente tem que fazer não é via de mão dupla. Viu por que eu sou tão feliz, né? Mas, naturalmente, o outro vai mudar, vai ficar melhor. Porque no ambiente onde está um brigando, o outro vai brigar. Agora, se um está procurando amar e ser melhor, naturalmente o outro vai se sentir amado e vai ficar melhor. Aí né? talvez tem alguém que está perguntando assim, mas eu tenho... aqui em casa eu apanho, né? Eu tenho agressões psicológicas, sexuais, o que eu faço? Você sabe o que você tem que fazer. Nós não estamos falando desse caso onde o marido oprime a mulher ou a mulher oprime o marido, onde tem uma manipulação, controle. Isso aí não. Isso a gente não quer, a igreja não quer, ninguém quer. Se você precisa tomar medidas em relação ao seu companheiro ou à sua companheira, faça, cara, não deixa para depois. Se você já está segurando há muito tempo, faça. Entende? Assim, dá um rumo para sua vida. É isso que a Letícia falou. Você precisa ter autorresponsabilidade, que é o quê? Tirar a culpa do outro e tomar a responsabilidade da sua vida. O que é isso? Como ela falou, que ela é a melhor esposa que ela pode ser, eu sou o melhor marido que eu posso ser. E eu só posso ir até um lugar. Eu tenho um limite, entende? E ela também, todos nós temos. Só que tá aqui o meu limite, ó, o meu teto máximo é aqui. Eu trabalho para que cada dia eu possa passar um pouco desse teto e ser um pouco melhor. Entende? Eu também tenho as minhas angústias, eu também tenho as minhas culpas. Puxa, errei aqui no devido. Falei alto, Letícia, me perdoa. Tá? É outra coisa. Perdão. Quem não estiver disposto a perdoar não pode se relacionar em esfera nenhuma. Perdão, gente. Perdão, perdão, perdão. Perdão, tem uma passagem, né? Que Jesus fala, que Pedro pergunta, Senhor, pergunta para Jesus, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? 7 é o número da plenitude na Bíblia, né? E Jesus fala com eles, não, 7 não, Pedro, 70 vezes 7. Aí tem gente que vai lá e faz a conta, 70 vezes 7 vai dar tanto. Não é isso, Jesus está dizendo que o perdão, ele é para toda a vida. Toda a vida. Aí eu brinco com a Letícia, meu bem, os dias que nós estamos mais estressados, porque nós somos gente de carne e osso, né? O dia que nós estamos mais estressados, eu falo assim, esse 70 vezes 7 de Jesus aí, se fosse a matemática, só hoje nós já tínhamos estourado a conta, né? Quer dizer, e a gente vive assim, entende? A gente vive assim, e tem dia que não tá legal, e aí o que faz com isso? Não tá legal, vou fazer o quê? Mas se dá vontade de chorar, chora. Conversa, discute um bocadinho. Às vezes um conflitozinho, uma discussãozinha é bom pro tempero também, né? Mas não perto das crianças, tá, gente? Não perto das crianças. Nunca e também não é discutam perto. E não é pra ofender um outro também, não. Mas às vezes a gente precisa dizer, olha, mas você viu como é que tá o negócio também? Inclusive, nunca falem mal do seu esposo, da sua esposa pra criança. É o pai e a mãe dela. Não coloquem ela contra o outro. Não coloquem. Ele pode ter, talvez ser separado, né? E a pessoa é horrorosa. Mas não fala mal, é o pai. Né? Isso causa no coração da criança uma coisa muito ruim, porque você está colocando uma pessoa que ela ama muito, né, numa situação negativa, e isso para a criança não é legal. Pode falar do filho que você tá lá. Eu não sei o que eu ia falar do filho. Me perdi. É muita coisa legal, né? Mas eu quero comentar aqui, ó, a Adriana colocou nos comentários que eles já foram muito criticados, ela e o esposo dela, por ter 3 filhos que hoje está melhor. É isso mesmo. Tá? Eu me lembro, assim, até hoje, né? Eu me lembro de pessoas falar que eu sou doido da cabeça, porque eu tenho 3 filhos, né? Fala, você é doido da cabeça, gritando comigo na rua, doido da cabeça, né?
Falei, olha, gente boa, deixa eu te falar um negócio. Eu escolhi isso. Cada um faz a sua escolha. Entende? Eu fiz a minha escolha. Talvez, cara, você, igual a Vânia colocou, eu queria ter mais filhos. Tem 2, né, Vânia? Queria ter mais filhos, mas não tive problema de saúde. Ótimo. Tem 2. Ame esses 2. Ah, Rodrigo, eu não posso ter filho, como é que eu faço? Você tem a opção de adotar. É uma opção. Ou tem a opção de não ter nenhum. É duro, mas é isso, tá? A verdade é essa. Eu conheço casos, não estou dizendo que isso vai acontecer com você, de casal que queria ter filho. Tentou, não conseguiu. Adotaram um, depois a mulher engravidou. Já ouvi vários casos. Ah, então isso vai acontecer comigo? Eu acho que não, mas assim, pode ser que aconteça. E não estou dizendo para você adotar para isso. Adoção é um processo complexo, que leva tempo, leva uma série de coisas, né? Tem avaliação psicológica, acompanhamento, enfim, uma série de coisas. Mas o que eu sei é o seguinte, ame o que você tem. Se você tem um filho, 2, 3, 20, ame o que você tem. Ame o que você tem. Mas eu vou te falar um negócio. Não deixe, se você é o pai, a mãe, se é um casal que está me vendo, me ouvindo, se vocês têm o desejo, pensa, reza, conversa, tem uma paternidade, uma maternidade responsável, né? A gente também não tem filho de qualquer jeito, não é assim. A gente também é responsável, a gente pensa, a gente discute. Agora, cara, um filho traz alegria. 2, dobrado. 3, é uma festa. Sabe que a gente está brincando aqui? Eu tenho falado nas lives e tenho brincado em casa aqui. Nesse isolamento social, eu e a Letícia, graças a Deus, nós não temos esse problema de isolamento social. Nós já somos uma comunidade, nós somos 5 já aqui em casa. Hoje, aí quero abrir esse parênteses para falar disso, tá? Hoje, 7 horas da noite, enquanto a Letícia arrumava umas coisas, eu e os 3, nós estávamos cantando, batendo vasilha, batendo panela, uma maravilha. Não tem nada, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Nada. E eles dançando, e eu fazendo umas palhaçadas. Então é maravilhoso, cara, é maravilhoso. De tarde, o sol estava quente, o João Daniel e a Rebeca, para quem não sabe, o João Daniel mais velho tem 6, a Rebeca tem 4, a Isabel tem 1 e 9 meses. Os 3 estavam brincando lá fora e o João me pediu para fazer um fogo para eles. Estavam juntando galhos velhos, secos, brincando de acampamento, e pediu para fazer um fogo. Aí eu falei assim, fazer uma fogueira. Eu falei, fogueira? Eu falei, então tá, vou fazer. Entrei na brincadeira dele, vou fazer, né? Juntei os gravetinhos deles que estavam lá, peguei um fósforo, uns papéis, comecei a fazer um fogo com eles. E presta atenção que eu vou te falar agora, hein? Ó, que legal. Isso eu aprendi com Renovação Carismática, fazer isso. Eu comecei a fazer o fogo para eles. Olha que legal, gente. Fiz o fogo. Nem eu sabia que eu sabia fazer uma fogueira. Fiz uma fogueira para eles. Esse cara ali rodeando e eu tomando conta, a Isabel toda hora queria ir lá meter a mão no fogo e eu segurando nela, não pode. Vem cá, filha, joga o negócio de longe. E aí, gente, o fogo começou a apagar. Deus é Deus, né? Olha o Espírito Santo falando. A fogueira começou a apagar. Quando a fogueira começou a apagar, o João e a Rebeca começaram a buscar mais graveto para a fogueira não apagar, para manter o fogo aceso. Eu observando aquela cena, por mim já apagava o fogo, falei, não, deixa acontecer. O que aconteceu? Eu observando aquela cena, eu comecei a pensar nessa live que nós estamos fazendo agora para você. Os nossos relacionamentos, inclusive foi um ensinamento que eu dei para eles, de fé e de amor. O nosso relacionamento, principalmente para você que é casado ou quer casar, o amor é assim. O amor não sobrevive sozinho sem o nosso esforço. E aí, o que eu falei para eles e quero falar para você? Eu falei deles da fé e do amor. Para você, eu quero falar do amor. O amor no nosso relacionamento, os nossos relacionamentos, é assim. É um fogo, uma fogueira que se acende. Que com o tempo, ele tende a se apagar. O fogo tende a ir abaixando e apagar. Por isso que muitos casais são infelizes depois de anos de casado. O que precisa ser feito? O que o João e a Rebeca fizeram. Abastecer o fogo, colocar combustível no fogo, colocar combustível no amor. E aí eu observando aquele negócio, falei assim, gente, você sabe o que preciso fazer para... Falei com o João e a Rebeca, sabe o que preciso fazer para o amor e a fé não apagar na vida da gente? Aí o João falou, colocar isso aqui, que eram os gravetos na fogueira. Colocar o combustível. E eu explicava para eles e quero dizer isso para você.
Se você ama essa pessoa, ou se quer amar alguém um dia, se você ama, por exemplo, seu esposo, sua esposa, seu namorado, tem que abastecer, tem que colocar graveto, tem que colocar papel, tem que atear fogo, tem que aumentar a fogueira, todos os dias. Como assim? Com atos de amor, com atos de serviço, demonstrando para o outro, através dos seus atos, que você o ama de verdade. Porque amor que não é demonstrado, não é percebido. Ah, eu amo a Letícia. Aqui em casa nós tivemos uma situação assim durante um tempo. Eu amava, sempre amei a Letícia, já tem 17 anos que eu amo a Letícia. Né? Mas durante um tempo eu não sabia que eu tinha que botar isso em prática para ela ver. Eu tinha que demonstrar esse amor por ela. Quando eu comecei a fazer isso, ela começou a se sentir muito melhor. Com certeza. Entende? E aí, Letícia, isso é legal. Então, eu vou amar essa pessoa, eu vou comprar um livro para ela. Eu amo receber livro. Se alguém um dia quiser me dar livro, presente, me dê um livro, tá? Ah, eu vou comprar um livro para Letícia. Mas ela gosta de receber livro? Já que ela falou da flor lá atrás. Talvez ela goste de receber, sei lá, uma coisa de maquiagem, não sei, qualquer coisa, entende? Chocolate. Aí você pensa em você, chocolate. Entende? Ah, e se ela fala assim, eu vou comprar uma caneta pro Rodrigo maravilhosa, eu vou ficar feliz? Vou. Mas dependendo da ocasião, se ela me der um livro, eu perco até os sentidos. Porque é algo que eu gosto demais. Então, amar o outro não é fazer o que você gostaria de receber. É fazer o que ele gostaria de receber. Isso é verdade, gente. O Rodrigo gosta do livro do Augusto Cury. Se vocês olharem aqui no fundo, ó, isso aqui é tudo Cury. Gente. Metade fui eu que dei. Ele já sabia. Aniversário, Natal, Dia dos Namorados, era tudo do Cury. Mas é porque ele gostava. Então, eu queria agradar ele. Eu não ia comprar um presente pra me agradar, né? E aí, o que é legal? Partilha. Eu fui mexendo nos meus livros essa semana. A gente tem bastante livros aqui, mas ainda é pouco perto do que a gente quer. Ler, inclusive, né? Principalmente ler. Mas do Dr. Augusto Cury, eu tenho, olha, gente, que alegria, 39 livros dele. Acho que eu já me especializei na teoria dele. Nossa, que beleza. Bom demais. Deixa eu interromper o Rodrigo, porque a gente ficou de falar mais de filhos, né? A gente quase não falou. E tá acabando. O tempo. Uma coisa que eu queria partilhar, porque muita gente olha pra mim e fala assim... Ah, mas também você podia ter 10 crianças, né? Porque você é muito tranquila. Seus filhos são todos calminhos, são todos tranquilos. Gente, não existe criança tranquila, assim, desse jeito, né? A questão é que a gente acha que algumas pessoas foram premiadas com criança e outras não. Mas, na verdade, é claro, tem criança que realmente é criança problema. Mas a criança, se ela não for educada... ela realmente vai virar um bicho. Né? Então, assim, eu entendo que achem que meus filhos são tranquilos porque eu sou tranquila. Não, eu não sou tranquila. Primeiro tá aí, né? Quem te conhece que te compre, né? O Rodrigo tá aqui pra dizer que eu não sou uma pessoa tranquila. Tento. E eu busco educar. Eu busco entender de educação pra mim oferecer pros meus filhos o melhor que eu posso. Então, eu não fui abençoada com as melhores crianças da Terra. Mas desde que estava grávida do João Daniel, eu comecei a ler sobre educação. Eu comecei a buscar entender, a gente começou, né, a buscar entender. E começou a perceber coisas que a gente tinha que estar atento. Que uma criança não é igual a outra, que a forma que você fala com uma não é a mesma que você fala com a outra, que a correção que você dá para uma não é a mesma que você dá para outra. Você precisa olhar para o seu filho, né? Criança, ele exige que a gente olhe para ele e entenda ele, né? Então, às vezes, você que tem, né, criança pequena e tem problema com a criança, né? Porque a criança é muito agitada, é muito nervosa e tal. Começa a olhar para o seu filho. Observe o que ele está te pedindo, né? A gente falava um tempo atrás do potinho do amor, e isso é muito legal. O que é o potinho do amor? A criança tem um potinho de amor, e que se esse potinho de amor não estiver cheio, a criança vai ficar enjoada. Porque uma criança que não está se sentindo amada, ela vai ficar no pé da gente. Aí você quer fazer almoço, a criança está lá enchendo o saco. Você quer varrer a casa, a criança está enchendo o saco. E muitas vezes aí a mãe vai só com o celular, só com uma TV na criança. Aí ela fica lá paralisada na frente daquilo. E quando sai, tá pior ainda do que quando entrou. Não, gente. Olha o seu filho. Dá atenção para ele. Se você ficar 10 minutos com atenção exclusiva. E não assim, né? A criança ali, você, meu filho. Não, tem um santo na Igreja Católica, São José Maria Escrivá, que diz: faz o que deves e está no que faz. Quando você vai fazer uma coisa, seja 100% naquilo. E a criança, quanto mais pequena, mais essencial isso. Então,
enche o potinho de amor da criança, né? Ela acorda, alimenta ela, cuida dela, faz a higiene dela e fica com ela um tempo. Não precisa brincar, né? Tem mãe que não tem facilidade para brincar com a criança, né? Aí eu vou sentar e brincar de boneca e carrinho. Mas dá uma atenção para a criança, né? Pergunta para ela dela o que ela quer. Fala para ela conversar. A criança gosta de falar. Eles têm muita coisa para contar. Aqui em casa eu vou dar o meu exemplo, né? Eu criei o hábito de ler com eles, contar uma história de manhã. Então a gente tem muito livro, eu pego um livrinho de história e vou contar. Gente, no dia que não conta a história, né? Que eu tô com alguma coisa que não vai dar, os meninos ficam doidos. Porque eles gostam da história, né? E gostam tanto que eu fiz até uma experiência no início do ano, né? Eu sempre conto historinha de livro bem... com bastante desenho. E eu resolvi pegar um livro que eu queria ler a história já há muito tempo e não tem desenho. Que é O Mágico de Oz. E olha aqui, ele não tem desenho. E é um livro grande. E eu falei, vamos ver se eles vão prestar atenção, né? 6, 4 e 1 ano. Gente, eles gostaram tanto da história, não tinha desenho para eles ficarem olhando, que eu me propus a contar um capítulo por dia e os meninos queriam mais. Eles queriam contar esse livro inteiro de uma vez, e não dá, porque o livro é grande. E eles ficaram aí, a gente ficou uns 15 dias contando a história e eles querendo mais. E isso enche o potinho deles de amor, né? Porque eu estava dando atenção para eles. E eles depois ficaram um mês brincando de Mágico de Oz pela casa, né? Tem isso também. Eles ficaram brincando e tal. Inclusive, isso é um hábito que eu recomendo. Leia com seus filhos. Tira um pouquinho da televisão e vai ler um pouquinho com eles. Você vai estar dando uma atenção para a criança. Isso vai ser bom para o imaginário dela. Crianças adoram histórias. Eles adoram historinhas, né? E isso é muito bom. Outra coisa muito importante para a criança é o mínimo de rotina, né? Tem um mínimo de rotina com seus filhos, né? Hora para acordar, hora para dormir. Tem gente, quando eu falo assim, meus filhos dormem entre 7h30 e 8h30, assim, muito difícil passar disso. Meu Deus, eles estão muito especiais. Estão dormindo. 9h53, estão dormindo desde 8 e pouca, né? Desde 8. Não, gente. A gente tem uma ideia hoje que não pode frustrar a criança, né? Ah, coitadinha, vai ficar frustrado, né? Tem que deixar fazer tudo que quer. Não. Criança pede um não. Criança pede pra gente falar não com elas, né? Elas se sentem amadas quando a gente fala não. É claro que eles vão falar, eu não gosto mais de você. Claro, porque nem você gosta que alguém fale com você que você não pode fazer alguma coisa. Mas quando você dá um mínimo de estrutura, de rotina pra ela, né? Quando você... Pode falar, eu tô falando demais também. Não, pode acabar. Então, dê atenção, eduque, né? Não, é hora de dormir. Pronto, cria uma rotina pra dormir, ó. Jantou, tomou banho, escovou dente, vamos ler uma historinha, vamos rezar e vamos dormir. E você mantém isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Daqui a pouco eles estão indo dormir sozinhos, né? Eu não tenho os melhores filhos do mundo porque eles dormem 7h30 da noite. Não, eu eduquei eles para isso, porque eu acho que isso é importante para eles. Isso aí. Né? Não existe criança que não tem jeito. Existem pais que às vezes não querem abrir mão de alguma coisa. Dá trabalho. Pra educar. E é a melhor coisa do mundo. A gente tá nos 5 minutos finalzinho, eu acho que aqui, eu não sei até hoje, eu não sei se live no Facebook é 1 hora igual no Instagram, só 1 hora, eu não sei. Mas a gente, se vocês quiserem, a gente pode fazer mais. Mas só tocar num tema que me perguntaram hoje durante o dia, acabou que a gente não falou nele ainda, não, falou um pouco, e a Camila tá perguntando ali também, sobre dar atenção, né? Para os filhos, brincar com os filhos, principalmente o marido, brincar com os filhos, dar atenção para a esposa. É o que a Letícia falou, a gente precisa dar tempo para os filhos, cara. Os filhos precisam da gente. E você que é pai, você que é mãe, que tem dificuldade de lidar... Sabe como um dos grandes problemas nossos? Nós estamos fugindo da dor. Eu li hoje um documento do Papa, uma exortação dele, ele dizendo sobre a santidade nos tempos atuais, e ele falando que nós estamos maquiando as dores, as dificuldades, né? A gente não quer mais chorar. A gente não quer assumir a dor. Então, veja bem. Sabe, pai, sabe, mãe? Uma coisa que pode ajudar você a dar atenção mais para o seu filho e sua filha é perceber que um dia ele vai crescer. Você vai querer estar com ele e não vai poder estar com você mais. E se isso está causando uma dor em você na hora de eu falar, talvez essa dor ajude você a se educar. A dor também é educativa. Quantas vezes eu não queria fazer algumas coisas com os meus filhos, enquanto eu pensei nisso, doeu lá no fundo do meu coração, eu falei, não, eu vou aproveitar eles agora, vou dar o melhor de mim agora para eles. Então eu sei.
É difícil mesmo. É difícil mesmo. Mas é a coisa melhor do planeta. Se deixar envolver, sentar no chão com seu filho, deixar montar nas suas costas, puxar suas orelhas, sabe assim, te beijar, te abraçar, você que é um brincar de luta com ele. Com as meninas, é claro, é outro tipo de brincadeira que o pai tem. Mas, cara, eu não tenho todo o tempo do mundo. Você não precisa ter. Você tem quantos minutos por dia? Quantos minutos na semana? Então, olha, vou citar o cara de novo, o Dr. Augusto Cury. Eu vi uma entrevista, uma matéria, um vídeo dele com as 3 filhas dele, e elas elogiando ele, e eu falei, esse cara que eu quero ser dos meus filhos. Elas dizendo que o pai delas tinha um poder de expandir o tempo. Por quê? Ele viajava muito para palestras e tudo mais, não tinha muito tempo para ficar com elas. E aí o que acontecia? Ele dava tudo que ele tinha, dava tempo de qualidade. Se era meia hora, se era 1 hora, ele dava aquele tempo para elas e isso era o suficiente, tá? Olha só, tem muita coisa boa para a gente falar. Nós vamos esticar um pouquinho, que tem um limite de 4 horas. Vamos ficar aqui mais 3 horas. Brincadeira, nós vamos terminando, tá? A gente vai terminando. Paloma, nossa assistente técnica falou assim, se a criança menor acordar. Tem um limite de 4 horas. Então tem mais 3 horas para nós aqui. Espetacular. Não é brincadeira, nós vamos terminando também, né? Para não ficar cansativo para você. Depender de nós, a gente fica a noite inteira. Eu vou falar em cima disso, porque eu sou a mãe que tem dificuldade de brincar com criança. E a eu gente tenho termina, 3 pode filhos. ser? Eu tenho 3 filhos, né? Pode ser? Então, para quem falou isso, uma coisa interessante é porque, assim, tempo com a criança não necessariamente é você sentar e brincar com ela do brinquedo dela. Você pode chamar ela e incluir ela na sua atividade, mas não para você ficar no foco da sua atividade. O foco é ela. Mas, por exemplo, a Isabel tem 1 ano e 9 meses. E ela não gosta de brincar também, ela gosta de andar. Então, eu vou pegar roupa no varal, vem cá com a mamãe. Vamos tirar a roupa do varal com a mamãe. E eu vou dando os pregadores para ela e ela acha o máximo. E levando os pregadores e colocando no pote. Quando eu vou pôr roupa no varal, ela acha o máximo me dá o pregador, né? É claro que eu levo muito mais tempo, porque ela não me dá 3, 4 pregadores. Ela me dá 2, né? Eu falo, dá 2, ela pega um em cada mão e dá pra mamãe. Mas é uma forma de estar com a criança, é uma forma de estar junto, né? Outro dia a Rebeca falou assim, mamãe, eu quero lavar vasilha com você. Ótimo, achei o jeito de estar com ela. O que a gente fez? Eu escovava, ela enxaguava. E tivemos ali nosso momento junto. E ela achou o máximo aquilo, né? Estar participando comigo de um momento da casa e conversando comigo. Então, observe o seu filho. Ele vai te mostrar as coisas que ele gosta, a partir do momento que você observa ele, e você vai conseguir brincar. E você vai conseguir incluí-lo, né? Dar um tempo para ele. E outra coisa, tira as crianças da televisão. Vocês não sabem o mal que estão fazendo. Não deixa a criança o dia inteiro lá. Deixa a criança viver, né? Antigamente, né, o pessoal falava, né? Era tão bom, as crianças ficavam na rua. Vamos fazer uma live só sobre isso. Brincava de rolimã, criava os próprios brinquedos. As crianças de hoje sabem fazer isso. Só que a gente não deixa elas fazerem. Por quê? Porque a gente quer dar tanto televisão para elas, porque elas ficam quietinhas, né? E criança boa e criança quieta na nossa cabeça. E a gente tira essa espontaneidade da criança, né? De inventar um acampamento, né? Mas vocês estão fazendo um acampamento lá fora, né? Faz uma bagunça, entra com o pé de terra dentro de casa. Mas estão brincando. Olha lá, Cássia. A felicidade do Felipe aqui é ligar o liquidificador quando vou fazer o suco dele. Ele sente o máximo. É isso, a criança se sente participante da casa. A Camila colocou ali o seguinte, eu tento incluir a minha filha nas minhas atividades. É isso mesmo que a Letícia falou. Mas os nossos filhos, eles têm alguns gostos deles. E a gente precisa entrar nos gostos deles. Então, por exemplo, tem um jogo aqui em casa, Boa Viagem. Boa Viagem. Que pra mim é um jogo chato na hora de noite. Eu tô extremamente cansado, eu não consigo pensar mais. E aí o João, pai, você brinca comigo? Ai, meu Jesus, eu vou brincar com ele, né? Então, tem vezes que eu digo, meu filho, hoje o pai não dá conta. É um jogo que exige pensar, eu não consigo, eu tô cansado, eu preciso dormir, que amanhã eu vou levantar cedo. Eu falo isso pra ele. E ele entende. Tem dia que eu falo, vamos lá, meu filho. Sento com ele e ali eu vou me entregando no jogo e tem hora que eu canso e eu vou. Por quê? É um ato de amor por ele. É a minha forma de dizer pra ele, meu filho, olha, eu tô agora te amando. Entende? Estou agora te amando. Uma vez, eu fui confessar na Canção Nova, tive a graça de cair num dos padres famosos que eu gostava, não porque ele é famoso, mas porque eu gostava muito dele, que é o padre Fabrício.
E aí eu confessando, e um dos pecados tinha a ver com os meus filhos, né? Eu acho que a maioria deles tem a ver com filho e esposa, né? É onde eu convivo mais. E aí eu lembro que eu falei, confessando ali, o padre Fabrício olhou para mim e falou assim: meu filho, seja um bom pai. Ouviu o que eu disse? Ele falou assim para mim. Ouviu o que eu disse? Eu disse um bom pai e não um pai perfeito. Cara, a culpa também não te ajuda. Entende? Se a culpa fica te martirizando, ela só vai te piorar e piorar seu relacionamento com seu filho, com sua esposa, seja lá quem for. Então, se essa culpa é uma culpa prejudicial, não adianta. Agora, se é uma culpa, como eu disse lá atrás, nossa, olha que cagada que eu fiz, eu preciso consertar isso, eu preciso ser melhor, eu vou melhorar, excelente. A culpa é seu motor. Vai firme, vai fundo, tá? Então é isso, assim. Tem muito mais coisas. Eu estava lendo os comentários aqui. Tem cada comentário muito bacana. Você que não viu os comentários, dá uma olhada nos comentários da galera depois. Tem muito comentário bom que vai te ajudar. A dona Leninha falou assim, ó: sou casada há 46 anos e tenho 4 filhos. Olha que maravilha, né, gente? Vamos aí tudo para os casamentos durarem, tá? Deixa eu ver mais aqui, ó. Crítica, já falei. Enfim, é basicamente isso. Tem muita coisa. Eu vou deixar aqui para você, como eu falei do Dr. Augusto Cury, o cara é bom mesmo, né? Tem uma aqui, ó. Augusto Cury não é o Rodrigo, gente. Ó, as regras de ouro dos casais saudáveis. Muito bom de ler, gente. Tem muita coisa. Ó, já abrindo aqui, ó. Aumentar o tom de voz. Não dá certo, tá? Tem muita... Críticas excessivas. São coisas que você tem que eliminar do seu relacionamento, tá? Ser simpático é ser um poeta do bom humor. Ser agradável e por aí afora. E esse aqui mais voltado para a educação dos filhos. 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. Como formar mentes brilhantes na era da ansiedade. Tá? Leia Augusto Cury. São livros maravilhosos. Uma leitura muito fácil, você vai entender bem. Hoje mesmo eu estava lendo. Estava falando da parte dos limites inteligentes, limites com a inteligência. Limite é preciso. O ser humano só cresce espiritualmente, psicologicamente, humanamente falando, se ele tiver limites. Gosto de uma frase e termino com ela. O rio só é rio porque tem margem. Senão ele não é rio, tá? O rio só tem rio porque é margem. Aparecida ali, ó, faz 35 anos de casada em novembro. Que beleza, hein, Aparecida? Ótimo, parabéns. Então é isso. Se você quiser de novo um repeteco, por mim... Repeteco não, né? Eu e Letícia em dose dupla aqui, a live dose dupla. Se quiser, eu já estou marcando, vou ver com ela depois, e a gente fala aqui, mas eu já estou marcando, domingo que vem, 21 horas, a gente volta também juntos, com algum tema. Provavelmente no meio de semana eu estou pensando em vir com uma live com um tema específico, talvez mais próximo para Coronel Pacheco, tá? Talvez no meio de semana eu vou avisando vocês no Facebook. E domingo que vem a gente deixa marcado para 21 horas, eu e a Letícia está junto de novo para falar desse tema de família, educação de filhos e por aí afora. Tá bom? Eu quero agradecer os comentários aí, né? Não dá pra gente lendo todos, né? Mas eu fico muito feliz de ter ajudado, né? De muita gente ter gostado e tal. E a partilha que a gente foi fazendo. A Cássia deixou a sugestão da gente colocar depois uma lista de sugestão de livros. O Rodrigo virou a câmera aqui. Virei? Peraí, gente. De sugestão de livros, né? Vamos ver se a gente faz. E a gente podia fazer o seguinte: nos comentários aqui, né, da live vai ficar salva, vocês colocarem depois o que vocês gostariam que a gente aprofundasse, e aí semana que vem a gente fala mais especificamente do que vocês gostariam mais de saber, né? A gente falou de casamento, namoro, filho. Talvez vocês gostariam que fosse mais específico na questão de filhos, na questão do matrimônio, na questão de namoro, né? Até pra gente saber melhor, entender melhor. Tá bom? É isso. É a primeira live que eu faço, né? Foi muito bom, né? Estar com vocês. Teve uma crise de ansiedade para fazer um vídeo só de divulgação, mas a live arrebentou. Tá bom, gente. Foi um prazer. É muito bom ter você aqui, tá? Isso que a gente faz por prazer, por gosto. Como diz Jesus no Evangelho, né? De graça recebeis, de graça deveis dar. Então, o melhor que a gente tem, a gente tenta colocar a serviço. Os dons que Deus nos deu, o talento que Deus nos deu, seja ele a nível intelectual, de performance, social, seja lá o que for, é para colocar a serviço. Então aqui nós estamos colocando a serviço de você, tá bom? Até domingo.
comigo e com a Letícia, se a gente tiver uma assistência técnica. E talvez meio de semana eu vou fazer um assunto específico. Se quiser participar, esteja comigo. Grande abraço, fique com Deus, boa semana. Até mais, gente. Tchau. Boa semana.